Choque! A avó revela abuso horrível do pai contra a mãe grávida e segredos obscuros surgem. Era uma tarde como qualquer outra na casa da família de Clara, até que um encontro inesperado transformou tudo. O sol entrava pela janela em raios dourados, mas a atmosfera na sala de estar era pesada, carregada de um silêncio opressivo. As fotos sorridentes na parede pareciam zombar de Clara. Seu pai, sempre o herói, e sua mãe, uma radiantemente doce figura, agora eram sombras em um cenário de contos de fadas que começavam a desmoronar. Então, a avó de Clara, com a face marcada pelo peso de anos de segredos, decidiu falar. Você não está jovem disparar. O que poderia ser tão terrível que ela não soubesse? O olhar sombrio da avó hipnotizava, como se os fantasmas do passado a cercassem. Seu pai fez coisas horríveis, coisas que ela nunca contou a você. A frase pairou no ar, pesado como chumbo. Clara sentiu um nó se formar em sua garganta. Cada palavra da avó se transformando em um eco de dor. Histórias sussurradas sobre seu pai, sempre tão gentil e carinhoso. Mas agora aquela imagem estava se despedaçando. As revelações da avó não eram só palavras, eram balas disparadas contra o que Clara pensava que conhecia. O que havia realmente acontecido entre seu pai e sua mãe grávida? A avó, com voz trêmula, começou a descrever. Um tempo sombrio. Uma realidade que Clara se recusava a acreditar. Ele a machucou, Clara, em um momento de raiva e desespero, e os anos passaram e ninguém falou nada. Achamos que era melhor assim, mas não era. O tremor de sua avó era palpável. Clara olhava para ela, seu coração batendo forte. Cada palavra era um soco no estômago. O amor que sentia por seu pai agora era uma luta interna, um velho e sombrio labirinto de sentimentos contraditórios. Os sorrisos nas fotos da parede começaram a parecer ridículos, as alegrias aparentes enganosas. O silêncio daquela sala não era só histórico, era aterrorizante. O que poderia ser feito agora? Clara sentia que as raízes de sua família estavam enredadas em traições e medos. A avó agora sugeria que era hora de quebrar o silêncio. O tempo de esconder estava acabando, mas Clara sentia o frio da dúvida. Até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua família? Para proteger a si mesma? Assim que o ar se encheu de questões, seu celular vibrou, cortando a tensão. Era uma mensagem anônima. A verdade pode ser mortal. O coração de Clara disparou. Um misto de horror e curiosidade a invadiu. O que mais estava escondido? O que significava essa mensagem? E quem estava por trás dela? A curiosidade transformava-se num furor dentro dela. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível
que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O coração de Clara pulsava forte, como se quisesse escapar de seu peito. A mensagem anônima a consumia. A verdade pode ser mortal. O silêncio na sala parecia mais denso, e a avó a olhava com uma mistura de preocupação e alívio, como se suas próprias palavras estivessem finalmente saindo da prisão em que estavam. Clara sentia que o ar mudava. Cada respiração uma tarefa difícil. Quem mandou isso? Ela perguntou. A voz quase um sussurro. A avó hesitou, os olhos se desviando. A agitação dela era clara. Não sei. Clara estava prestes a insistir, quando uma batida pesada na porta interrompeu tudo. O som reverberou pela sala como o trovão, e Clara congelou. Um convite para a verdade, ou um presságio de problemas. A avó olhou para a porta, um pânico sutil surgindo em seu olhar. Clara, impulsionada por algo que ela mesma não entendia, foi até lá e abriu a porta. E diante dela estava uma mulher, alta, com cabelos escuros e uma expressão que misturava determinação e raiva. Suas mãos estavam trêmulas. Eu sou a Ana. Preciso falar com você sobre seu pai. As palavras saíram como uma rajada e Clara sentiu um novo nó na barriga. Seu instinto a alertava que aquilo não poderia ser bom. Como você sabe quem eu sou? Clara questionou, a cautela dando espaço ao medo. A mulher deu um passo à frente, como se a ansiedade a fizesse mover-se mais rápido. Eu conheci sua mãe. Conheci seu pai. A avó tomou um passo atrás, os olhos arregalados, e Clara notou o quanto aquela mulher causava desconforto nela. O que você sabe? Clara forçou a voz, mas mal reconheceu a própria determinação. Ele não é quem você pensa. Ele nunca foi, disse Ana. A voz mais tranquila agora, mas a seriedade deixava tudo em suspense. Não estou aqui para machucar você, mas a verdade precisa ser dita. O coração de Clara acelerava mais a cada palavra. A ideia de que seu pai não era o que aparentava a atingiu como uma carga elétrica. O que mais poderia ser revelado? A mulher respirou fundo e continuou. Havia outra pessoa durante a gravidez de sua mãe. Alguém que seu pai tentou eliminar. Uma pessoa que sabia de tudo. O choque dilacerou Clara. Como assim me eliminar? Clara mal conseguia manter a voz firme. O mundo começou a girar em torno dela. As paredes pareciam ameaçar desmoronar. Ele fez coisas ruins. E essa pessoa pode estar por perto. E é um perigo para você, para sua família. A expressão de Ana endureceu. Aquela mensagem que você recebeu é um alerta. Você precisa ficar em segurança. Clara olhou para a avó, agora visivelmente abatida. Toda aquela estrutura de proteção que ela pensava ter era um castelo de cartas prestes a desabar. Com cada nova palavra, mais segredos se revelavam, desnudando a verdade sombria que sempre esteve ali, enquanto Clara processava tudo. O silêncio na sala foi interrompido por um grito distante. A avó, visivelmente pálida, se virou para a janela. Não,
Não pode ser. O horror em seu olhar fez o sangue de Clara gelar. O que você fez, Clara? A avó perguntou, com os olhos arregalados de terror, como se soubesse que algo estava prestes ruim a acontecer. Nesse momento, um carro parou abruptamente na frente da casa. Um homem saiu e a tensão no ar se tornava palpável. O rosto dele era familiar. Era seu pai. Clara mal teve tempo para absorver o impacto da revelação, enquanto o homem começou a avançar em direção à porta. O que estava acontecendo? O que mais ela precisava saber? A sala parecia pequena demais para o turbilhão de emoções que Clara sentia. A verdade a cercava como uma rede. E Clara sabia que as respostas que buscava poderiam ser mais devastadoras do que jamais imaginara. Não havia mais como voltar atrás. O jogo estava prestes a começar e o pesadelo apenas começava. Clara estava paralisada, o coração martelando dentro. Do peito, a figura do pai se aproximava rapidamente da porta, e ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. O que ele estava fazendo ali? O que mais ele escondia? Ana a encarava com um misto de firmeza e preocupação, e a avó se afastava, como uma sombra fugidia diante da tempestade que se aproximava. Clara, seu pai chamou. O tom dele estava carregado de emoção. Precisamos conversar. Era essa a voz que sempre a acalmava. Agora parecia um eco distante. Um som que se transformara em uma ameaça. Você não pode entrar! Clara gritou, mas sua voz falhou, enrolada em medo. O olhar de seu pai era penetrante, e ela se lembrou de todas as vezes em que ele lhe dissera que tudo estava bem, que a família era um porto seguro. Que mais ele tinha ocultado? Ana tomou a frente. Seus olhos se estreitaram. Você não tem ideia do que está acontecendo, não é? A tensão na sala se tornava opressiva. O clima de hostilidade era quase palpável. Clara pôde sentir o ar pesado com segredos sufocantes. O pai hesitou. A expressão dele se transformou em algo que claramente indicava desconforto. Um vislumbre de um lado que Clara nunca tinha visto. Eu só vim aqui para proteger você. Proteger de quê, pai? A voz de Clara era uma mistura de raiva e desespero. Cada palavra saía como uma facada. O homem diante dela não era o pai que conhecia. O que você fez? O que escondeu de nós? O silêncio encheu a sala. Uma tensão que poderia ser cortada com uma faca. Não sou quem você pensa que sou, ele disse, as palavras saindo entre dentes cerrados. Havia uma razão para os segredos. Clara sentiu frio na espinha. O que ele estava insinuando? A avó parecendo querer intervir, mas as palavras se perderam na angustiante conversa. A imagem do herói que ela tinha construído em sua mente estava desmoronando a cada instante. De repente, um som estrondoso ecoou pela rua, um vidro quebrado. Tudo aconteceu muito rápido. Um homem apareceu na porta da frente, uma sombra de alguém que Clara não reconheceu. Ei, é você! Ele gritou. Seus olhos estavam ardendo com um ódio que parecia incontrolável. Você não deveria estar aqui. O pai de Clara se viu, a expressão de terror crescendo em seu rosto. O homem estava armado, uma arma reluzente em sua mão.
Você nunca deveria ter voltado. Você me fez prometer que não voltaria. Agora vai pagar. Clara sentiu o chão se abrir novamente. O passado que sua avó mencionara estava se manifestando de um jeito muito real e aterrador. O coração dela disparou. A avó deu um passo atrás. O pânico em seu olhar parecia contagiante. Você precisa sair, Clara. Ela gritou, mas seu pai bloqueou o caminho. Não! Clara olhou para o homem, os olhos cheios de confusão e terror. Quem é você? O que está acontecendo? A pergunta escapuliu dela, uma busca desesperada por respostas. Ao mesmo tempo, o homem apontava a arma, aproximando-se. Seu pai acabou com tudo. Ele não é só um criminoso, Clara. Ele é o responsável por tudo que aconteceu com sua mãe. Clara sentiu a cabeça girar. Memórias do passado surgindo como fantasmas. As promessas de um pai protetor. As histórias esquecidas. O que mais ele ocultara? O homem havia mentido. E, de repente, o piso sob seus pés parecia tão inseguro quanto suas certezas. E então, um disparo. O tempo desacelerou, enquanto Clara viu seu pai se mover. Um reflexo de proteção, talvez uma tentativa de salvar a família. Mas o tiro ecoou e tudo se encheu de fumaça e gritos. O que era real? O que de fato acontecia? Clara não conseguia processar a cena. Era como um pesadelo tomando forma. Quando a poeira assentou, Clara se viu cercada pelo caos. Seu pai estendido no chão e a dor cravada em seu peito. O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? Tudo estava prestes a desmoronar. E qualquer esperança que ela pudesse ter tinha evaporado. O futuro era incerto e a verdade, uma sombra ameaçadora na escuridão. O tempo parecia ter desacelerado. Cada batida do coração de Clara ecoava dentro dela, como se o mundo ao seu redor tivesse parado. A cena dela na porta se desenrolava em câmera lenta. A figura de seu pai caindo no chão e o homem armado à sua frente, uma miríade de emoções lutando para tomar forma. O grito de sua voz se misturou ao disparo e tudo se dispersou em caos. Precisamos sair, Ana gritou, puxando Clara para longe do horror que se desenrolava. Clara olhou para o corpo de seu pai, a realidade batendo à sua porta com uma intensidade que a desorientava. O passado que ele sempre tentou esconder estava agora escancarado e a verdade a consumia. Ele não pode estar morto. Clara mal podia acreditar que a palavra morto poderia um dia se aplicar ao homem que a havia criado. Mas as palavras de Ana a puxaram de volta para a realidade. Clara, agora não é hora de hesitar. A urgência na voz dela soava como um clarim em meio ao luto. Ana olhou pela janela, onde o homem armado ainda permanecia, os olhos fumegantes de ódio. Precisamos sair daqui agora. Clara sentiu um nó na garganta, tentando processar a cena. O que estava acontecendo? O que estava por trás de tudo isso? Que homem é esse? O que ele quer? Clara ofegava, a adrenalina correndo como um rio furioso em suas veias. Seu pai fez coisas que você não imagina. E esse homem... Ana hesitou.
seu olhar se intensificando. Ele é alguém que seu pai queria ver longe e agora ele voltou. Clara sentiu que as pernas estavam prestes a falhar. O peso da revelação a esmagava, mas a urgência a obrigava a agir, sem uma palavra. Ana e Clara correram para os fundos da casa, onde uma porta leva ao jardim. A avó estava em choque, mas quase pareceu ressurgir quando Clara a chamou. Vovó, venha! A mulher idosa hesitou, os olhos fixos no corpo de seu filho, agora sem vida. Eu não posso deixá-lo aqui. Sua voz era em sussurro quebrado. Ele era meu filho. Uma corrente de dor envolveu Clara. Ela também estava perdendo seu pai e a ideia era devastadora. Mas a vida dela, a segurança da avó, estavam em jogo. Vovó, nós precisamos sair. Agora! Com uma expressão decidida, Ana forçou a avó a se mover. As 3 mulheres atravessaram o jardim, mas o ar estava impregnado de tensão, como se o próprio silêncio estivesse gritando. Assim que cruzaram o portão, Clara sentiu uma mão segurando seu braço. Era um eco da confrontação que deixaram para trás. Uma figura familiar emergiu das sombras. Clara! Seu coração parou. Era um amigo da escola, Luiz, que nunca imaginou que estaria no meio daquele pesadelo. Vocês precisam ir. Eles estão vindo. A urgência em sua voz era palpável. Quem está vindo? Clara perguntou, aturdida. Os homens. Eles sabem que o que seu pai fez. Ele não terminou a frase e Clara sentiu um frio na espinha. O que mais seu pai havia escondido? Então Ana olhou para Luiz com desconfiança. Você sabe algo que não estamos sabendo? A tensão aumentava. Cada olhar, cada pergunta expondo a fragilidade de suas relações. Eu apenas ouvi coisas sobre sua mãe. O olhar de Luiz se desviou e Clara não conseguia entender. Ela não era o que você pensa. Seu pai, ele estava envolvido em algo muito mais perigoso do que só embates. Clara obteve um vislumbre de um novo pesadelo, mais sombrio do que seu pai ter sido o vilão da história. Do que você está falando? Naquele momento, gritos ecoaram atrás delas. O homem armado havia se levantado e o terror de estar ao alcance da morte atingiu. Clara sentiu o impulso de correr, mas suas pernas estavam paralisadas pela revelação. Dragão, um grito. O homem odiava seu pai. O que seu pai realmente fizera? Clara olhou para Luiz, um desespero profundo nas 2 palavras. Você sabe? Vamos! Mas antes que pudessem se mover, a luz do sol ofuscou e uma jipe surgiu na esquina com seus faróis brilhando como estrelas. Por um breve momento, Clara teve a esperança de que alguém viesse salvá-las. Mas, em vez disso, a jipe parou e uma mulher saiu, sua figura irradiando uma presença imponente. Chegou o momento de encerrar isso, ela declarou, com uma voz que fazia tremer. Clara franziu a testa. O que aquela mulher tinha a ver com tudo isso? A verdade estava se revelando, uma camada por vez, e Clara estava prestes a descobrir que a história não era apenas sobre seu pai, mas sobre segredos familiares que se estendiam por gerações. Um novo capítulo de terror e revelações se desenrolava. Diante dela, e com isso,
A esperança escapava mais uma vez de suas mãos. O que essa mulher tinha a dizer mudaria tudo. Clara mal tinha tempo para absorver a presença daquela mulher misteriosa quando ouviu um grito vindo de dentro da casa. O som rasgou o ar, um eco de desespero que fazia seu sangue gelar. A mulher, com os olhos estreitos e determinação em cada movimento, parecia sentir a intensidade da situação. Precisamos ir. Não podemos ficar aqui mais um segundo. Mas antes que pudessem se mover, Luiz gritou: "Cuidado!" e puxou Clara para o lado, movendo-se tão rapidamente que quase perderam o equilíbrio. Um tiro ecoou, disparado dentro da casa, seguido de um grito estridente da avó, que ressoou como um sinal de alerta. Clara teve um instante de clareza cruel. O que estava acontecendo ali? O homem armado, que até então era só uma sombra de ameaça, usava uma máscara que agora caía lentamente, revelando um rosto familiar. Era Tiago, seu primo. "Tiago, o que você está fazendo?" Clara estava paralisada, choque e confusão tomando conta de seus pensamentos. Por que ele estaria ali, no meio desse pesadelo? As memórias da infância, os risos e os jogos invadiram sua mente, ofuscando a realidade. "Eu vim por ela", Tiago gritou, apontando a arma diretamente para Ana. "Ela sabe mais do que deveria. Seu pai, o que ele fez, e precisa pagar." Seu olhar estava repleto de uma raiva contida que parecia prestes a explodir. "Você não sabe do que está falando." Ana contra-atacou, mas sua voz tremia levemente. O ambiente estava tão tenso que era como se o ar tivesse se tornado um campo de batalha. Clara estava confusa, as peças do quebra-cabeça rodopiando em sua mente. "Ele não é quem você pensa que é, Clara." Tiago continuou, a voz carregada de uma frieza que cortava mais do que a arma em sua mão. "Sabe por que sua mãe morreu? Seu pai, ele foi o responsável. Ele fez um pacto, algo que você não consegue imaginar." As palavras dele eram como facadas. A verdade que ela pensava ter se estabelecido sobre sua família desmoronava diante dela. "O que você está dizendo? Isso não faz sentido." "Meu pai, ele amava minha mãe." "Amor?" Tiago ri, quase com desdém. "Amor não é suficiente quando segredos obscuros estão envolvidos." "Ele me fez prometer que não contaria, mas a verdade precisa vir à tona. Agora você sabe. Ele a matou." A sala vibrou com a carga emocional. Clara lutava contra a verdade que se desenrolava à sua frente, o nó na garganta se tornando insuportável. "Você está mentindo! Você não pode!" Silêncio. O grito de Tiago a fez parar. "Ele não vai se safar dessa vez. Estou aqui para acabar com isso, Clara. Não deixe que faça você de refém de suas mentiras." Ana avançou um passo, colocando-se entre Tiago e Clara. "Seus laços familiares não significam nada aqui. Você não pode apenas fazer isso." Mas Tiago interrompeu. "Eu tenho que fazer. Para salvar sua alma." Clara, então, se lembrou das histórias sussurradas sobre sua mãe. Ouvia agora as vozes ecoando, revelando coisas que nunca pensou que precisasse lidar. Seu pai não era apenas um homem gentil. Ele era um homem atormentado por suas escolhas. E o que mais ele escondeu? As fundações que sustentavam seu mundo agora eram de areia. Nesse momento, uma explosão de luz brilhou,
fez a luz brilhar e um homem parecia realmente estar em qualquer lugar. E desafiamente, uma explosão de luz brilhou, que traça Alwyn, assim parece, um terrível supremo. Ai, chegamos perto dessa. Essa é a Rua do Sol destes, Tiaga, luz destine. Viva aqui como ele via o mundo, uma fundação que rachava toda a terra, umas peiades mundas. Essa é a... E uma viatura da polícia surgiu na esquina. Os faróis cortaram a escuridão e a sirene cortou o silêncio aterrorizante. O olhar de... havia mudado tudo, e a chegada da polícia parecia ser a única luz no fim do túnel de caos. Não, Tiago, não faça isso! Mas ele virou-se e começou a correr, a arma ainda em mãos, a verdade escapando como água por entre os dedos. Neste momento, Clara percebeu que nada voltaria a ser como antes. Os laços familiares, os sorrisos na parede, tudo isso agora era um estranho reflexo do que ela acreditava. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. E a pergunta que reverberava em sua mente era: quem realmente estava em perigo agora? E como poderiam escapar de um legado tão sombrio? De repente, um tiro ecoou novamente, não de Tiago, mas da direção da polícia, que respondia ao caos. O tudo na vida de Clara se desfez. Exatamente quem era seu pai e o que de fato aconteceria com eles agora. O desfecho do pesadelo apenas começava a se desenhar. Clara ficou lá, paralisada, enquanto a cena se desenrolava. O disparo da polícia, ecoando no ar, fazia seu coração disparar. O pânico de Tiamo ao ver a viatura era palpável, e sua expressão de raiva se transformou em desespero. Ele poderia fazer qualquer coisa. Clara se lembrava de momentos em que eles brincavam juntos, quando eram crianças, longe de todo esse pesadelo, longe de segredos que pareciam querer engolir sua vida. Tiago, não faça isso. Sua voz soou mais forte do que esperava, uma mistura de súplica e determinação. Mas não adiantava. O primo estava perdido em sua própria espiral de vingança e raiva. Você não sabe o que está fazendo. Ele olhou para ela, os olhos ardendo. Eu sei mais do que você imagina, Clara. Você só precisa abrir os olhos. Ele se virou e, em um movimento rápido, disparou a arma na direção da casa. Um grito ecoou novamente. Clara prendeu a respiração. Quem mais poderia ter sido atingido? As sirenes da polícia se aproximavam rapidamente. E a sombra da mulher ainda estava ali, parada, observando. Clara sentiu uma onda de frustração. Não sabia se tudo isso a atingia mais por causa da dor da perda de seu pai ou pela revelação que mudara tudo, enquanto a adrenalina corria pelas suas veias. A mulher se virou e, com um olhar intenso, disse: Tiago, você não precisa acabar com mais vidas. Não é assim que se conserta o passado. Nesse momento, algo surpreendente aconteceu. A mulher começou a se aproximar de Tiago, mas algo na forma como ela se movia fazia Clara sentir um arrepio. Então, quando ela alcançou Tiago, todo o ambiente pareceu mudar. Clara não podia acreditar no que estava vendo. A mulher levantou a mão
e, com um rápido movimento, revelou uma arma que tinha escondida. Não, não! O que você está fazendo? Clara gritou, mas era tarde demais. Um tiro. O eco foi devastador e a figura de Tiago caiu, a expressão de raiva substituída por confusão. Clara sentiu seu estômago revirar, enquanto tudo ao seu redor girava. Os gritos se misturaram às sirenes e o caos tomou conta. O tempo parecia ter parado novamente, enquanto ela se perguntava o que tinha acabado de acontecer. Por que ela havia matado Tiago? Não se preocupe, não era sua vez, a mulher disse, um olhar que não revelava nada. Era como se soubesse mais do que estava disposto a contar. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? A avó, que até então estava em um canto, parecia completamente desorientada. Clara correu até ela. Vovó, o que está acontecendo? As palavras da avó foram um sussurro aterrorizado. Clara, há coisas que você ainda não sabe. Seu pai, ele estava envolvido com ela, com essa mulher. Ela nunca foi quem você pensou que era. Coração de Clara parou. O que você quer dizer com isso? A adrenalina e o medo tornavam mais difícil respirar. A mulher a interrompeu, agora tranquila como se tudo estivesse sob controle. Seu pai fez parte de algo grande, Clara, e a menos que você queira ser engolida por esse legado, precisa saber a verdade. Então, mais tiros ecoaram. Clara olhou para trás e viu um grupo de policiais se aproximando da casa. Armas em punho, prontos para entrar em ação. Tem que ir, Clara. Agora! A mulher gritou, puxando-a para o lado. Não! O que você fez? Clara estava em choque. Precisava de respostas. O peso da revelação a esmagava. O que mais estava escondido sob a superfície de sua vida? A mulher empurrou Clara rapidamente em uma direção. Uma fuga. Mas a cada passo que davam, Clara sentia o chão sob seus pés desmoronar. Enquanto os policiais se aproximavam, a verdade ela começava a entender. A vida que ela conhecera estava prestes a se desfazer completamente. A única certeza que tinha agora era que nada seria como antes. E naquele instante, Clara percebeu que os laços familiares que pensou serem indestrutíveis estavam prestes a ficarem mais complexos e sombrios do que jamais poderia imaginar. O que mais essa mulher sabia? O que mais estava por vir? Clara precisava descobrir a verdade para sobreviver. Clara sentiu cada fibra do seu ser tremer enquanto a mulher misteriosa puxava para longe do caos. O som de passos acelerados se aproximava e o medo ardia em seu peito. Vamos, Ana insistiu, puxando Clara em direção ao portão do fundo, onde a luz da rua parecia um farol em meio à noite escura. Por favor, me diga o que está acontecendo. Clara conseguiu perguntar, a voz trêmula. Tudo parecia um pesadelo surreal, e a pressão de saber que Tiago estava ferido a paralisava. A adrenalina pulsava em suas veias. Mas o horror da situação a deixava confusa. Por que Tiago havia feito aquilo? O que ela realmente sabia sobre sua família? Ana respirou fundo, e o pânico em seu olhar se misturou com uma determinação feroz. Seu pai,
Ele foi envolvido em algo muito mais profundo do que você imagina. Você tem que saber, Clara. A verdade é mais perigosa do que você pode pensar. A avó estava atrás delas, o olhar fixo no chão, quase em transe. O grito dela reverberava em sua mente. Vovó, você precisa nos ajudar! Clara virou-se para a mulher misteriosa. Por que você estava com ele? Foi seu pai quem me chamou. Ele disse que você estava em perigo. A resposta veio rápido, mas Clara sentiu que havia algo mais que não estava sendo dito. Por que seu pai teria contrado essa mulher? O som de sirenes ecoando ao fundo a fez tremer. Temos que sair logo. No momento em que elas giraram para sair, o céu explodiu. Em luz, um carro da polícia apareceu na esquina, várias luzes piscando e sirenes em volume máximo. Clara sentiu seu coração afundar. Era apenas uma questão de tempo antes que encontrassem Tiago e tudo o que estava acontecendo. Vá, agora! Ana gritou, empurrando Clara e sua avó em direção ao portão lateral. Clara hesitou por um segundo, o pânico subindo a cabeça. O que acontecerá com Tiago? Mas o desespero a fez seguir em frente. O último vislumbre daquela cena, sua infância se desmoronando em pedaços, a seguia. De repente, um barulho alto. A porta da frente foi aberta abruptamente. Clara virou-se e viu um grupo de policiais, todos com armas em punho. Todos para o chão. Um deles gritou. E o terror tomou conta do ambiente. A adrenalina disparou. Clara agarrou a mão da avó, sentindo que o mundo estava se desenrolando em câmaras lentas. E então, uma explosão de voz surgiu do grupo dos policiais. Clara! Um shout familiar que a fez parar imediatamente. Era seu pai, de pé, com uma mão segurando uma arma, a outra levantada em um gesto de rendição. O tempo parecia congelar. Ela sentiu o mundo girar ao seu redor. Pai! O impacto da visão a deixou sem fôlego. Aquele homem que sempre a protegia agora parecia se desvanecer em um oceano de confusão. Pai! Não! O que você está fazendo? Ela gritou, a dor cravada em sua garganta. A imagem do pai herói que ela tinha era agora uma sombra. O que estava acontecendo? Seu pai estava no centro do seu pesadelo. Não faça nada estúpido, Clara. Ele olhou diretamente para ela. A dor nos olhos dele quase lhe cortou ao meio. Eles não sabem da verdade. A voz dele era um rosnar, cheia de desespero. Que verdade? Perguntou Ana, agora igualmente confusa. Clara podia sentir a tensão alcançando o limite. Tudo estava prestes a explodir. O pai de Clara tinha segredos. E eles estavam prestes a vir à tona de maneira devastadora. Eu fiz o que precisei fazer, seu pai gritou, como se justificasse para o mundo inteiro. Aquela mulher que você viu, ela não é quem você pensa. Ela é uma traidora. O ar ficou pesado com a revelação. Um golpe que bateu direto no coração de Clara. A verdade mirava como uma flecha. Você está mentindo, exclamou, seu rosto pálido. O que mais você escondeu? O olhar de fraqueza no rosto dele desapareceu rapidamente, dando espaço a um tipo de determinação que ela nunca havia visto. Se você soubesse o que ela fez com sua mãe,
A verdade é que sua mãe estava envolvida nisso, e eu só queria proteger você. Clara sentiu sua cabeça girar como um tornado. O que estava acontecendo? As peças começaram a se encaixar de uma maneira que parecia insana. Avaliar o que aconteceu nas sombras era como tentar enxergar através de um espelho quebrado. O que mais poderia ser? Verdade? O que estava escondido? E então, como se uma cortina tivesse sido puxada para o lado, o verdadeiro horror se revelou. Senhoras e senhores no local não eram apenas policiais. O grupo se transformou em algo completamente diferente. E enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu que não era apenas uma questão familiar. Tudo aquilo era uma armadilha. Clara olhou novamente para o pai, buscando algo na expressão dele. Mas o que viu foi apenas um abismo profundo. Precisamos ir, agora! O pai gritou e, sem pensar, Clara seguiu. Mas a revelação de que sua vida estava construída sobre mentiras e segredos a perseguiria para sempre. Estava prestes a se desmoronar, e a única coisa que ela sabia era que o futuro que havia imaginado estava prestes a mudar para sempre. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente, enquanto as palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Ele não era quem ela pensava. Ele não era o herói da sua história. Olhando para ele, cercado pela polícia, a confusão se misturava ao desespero. O que mais ele tinha escondido? O que era verdade e o que era mentira? Num instante, tudo mudou. O grupo de policiais estava em movimento, organizando-se, prontos para prender seu pai. As armas em punho, os gritos ecoando pela rua. E Clara, perdida, sentia que seu mundo estava desmoronando ao seu redor. Foi aí que, do nada, um homem emergiu da multidão, alto, com um sorriso arrogante e uma aura que exalava confiança. Ele se aproximou, com um olhar audacioso dirigido ao pai de Clara. Temos que ir enquanto ainda podemos, o desconhecido gritou. Clara reconhecia aquele rosto, mas não conseguia lembrar de onde. Aquele sorriso era perverso, promissor e assustador ao mesmo tempo. Você não pode estar aqui. O pai de Clara disparou. A tensão em sua voz era palpável. Fica longe da minha família. Família? O homem riu. Você não pode chamar isso de família. Você fez o que tinha que fazer, mas agora você vai pagar. O espírito daquelas palavras parecia cobrar vida, como se as sombras do passado estivessem voltando para... Fez um gesto rápido, e antes que Clara pudesse protestar, ele puxou um cordão do pescoço. Algo prateado brilhava sob a luz, um pingente. E quando segurou com as duas mãos firmes, um instinto forte a atingiu. Podia sentir que aquilo significava a chave para tudo. Você não pode ter isso. O pai de Clara berrou, mas o homem continuou impassível, como se ignorasse o aviso. O que você acha que vai fazer? Irá se esconder de novo? Deixe-me lembrá-lo de alguns acordos que você não cumpriu. Os olhos do homem reluziam com raiva. Clara notou a forma como o homem falou. Intervir. Isso não é sobre você. É sobre Clara agora.
Mas o homem ignorou, tomando um passo à frente, os olhos fixos em seu pai. A tensão era eletricamente palpável. Em meio ao caos, um movimento rápido. Tiago, o primo que caíra, estava se levantando, com uma aparência devastada e pálida. E olhou para Clara, e naqueles olhos havia a mesma confusão que ela sentia. Clara, é verdade, não é? E Clara percebeu, em um lampejo de horrorização, que Tiago sabia algo. Tiago, não. Você não pode acreditar nele, ela gritou. Mas já era tarde. Tiago, em um ato de desespero, levantou-se e avançou na direção do homem, como se desejasse interromper o que já estava prestes a acontecer. Cale-se! O homem gritou. Mas foi como se o tempo tivesse parado. Clara viu Tiago sendo jogado de volta, à força de um empurrão doloroso e brutal. E então, uma explosão. Uma luz ofuscante cortou a cena. Um clarão que fez Clara fechar os olhos momentaneamente. Seja o que fosse, veio da arma de um dos policiais que havia se adiantado, distorcendo tudo diante dela. Um disparo. E em um instante, aquela luz foi substituída pela escuridão. Quando Clara abriu os olhos novamente, tudo o que viu foi caos. O homem caído no chão, a expressão aterrorizada em seu rosto, e seu pai, com os olhos arregalados, olhando para ela. Clara, não pode ser. Sua voz tremia, enquanto os gritos da polícia misturavam-se ao silêncio instantâneo que seguia o disparo. A verdade se reunia em um vórtice e Clara finalmente compreendeu. O passado a alcançara de uma forma que nunca poderia imaginar. E enquanto as sirenes uivavam, ela sabia que tudo o que acreditava, tudo o que pensara sobre sua família, estava prestes a desabar. E com isso, a dor e a confusão que ela vivera até ali seriam apenas um eco distante. Quando a verdadeira tragédia finalmente vislumbrasse suas garras. Quem sou eu realmente? A pergunta pairou em seu coração, que agora pulsava com um terror novo. O que mais havia na história de sua família? E quando você pensa que acabou, a verdade está prestes a se revelar, levando tudo o que Clara conhecia a um abismo de terror. Clara estava paralisada, o coração batendo descontroladamente enquanto as palavras de seu pai ecoavam em sua mente. Ele não era quem ela pensava. Ele não era o herói da sua história. Olhando para ele, cercado pela polícia, a confusão se misturava ao desespero. O que mais ele tinha escondido? No meio desse caos, Clara percebeu que a única coisa constante era o seu medo. Foi então que tudo explodiu um rugido ensurdecedor. Uma explosão. A casa atrás dele se contorceu como se tivesse vida. Clara se virou, olhos arregalados, sentindo o calor e a pressão da detonação, que parecia querer arrancá-la do lugar. Não! Ela gritou, mas seu grito foi engolido pelo som. Os policiais começaram a correr, desprovidos de estratégia, como se a explosão tivesse quebrado o foco de todos. E da fumaça, uma figura apareceu. Era uma mulher, com cabelo longo e negro, um olhar faminto de raiva e uma força que Clara nunca havia visto. Ela abraçou o caos,
movendo-se mais rápido que a luz. Clara piscou, tentando entender o que estava acontecendo. Uma confusão instalada em seu cérebro. Você! Você não deveria estar aqui! O pai dela gritou, como se visse um fantasma. O coração de Clara disparou. Por que aquele olhar? A mulher endireitou a postura, mostrando que parecia ser uma adaga profundamente em sua mão. Era uma adaga reluzente, com símbolos que Clara não conseguia identificar. A hora vem, e você não pode escapar do que começou. O tempo parecia parar. E todas as certezas que Clara tinha desmoronaram de repente. O que aconteceu com a minha mãe? A pergunta saiu sem pensar, sua voz agora falha e carregada de emoção. A mulher olhou diretamente para Clara e um sorriso fraco apareceu em seu rosto. Você finalmente está pronta para a verdade, Clara. Sua mãe não morreu como você pensa. A verdade é muito mais sombria. Ela respondeu, e a tensão aumentou. Os pés de Clara pareciam colados ao chão. O que isso significava? Foi ela quem provocou aquela explosão? Por que sua mãe estava envolvida? Não, isso não pode ser verdade. Clara sussurrou, e o mundo em seu redor parecia estar desmoronando. O pai, agora em choque, estava prestes a dizer algo, mas apenas balançou a cabeça, parecendo quebrado. E como se a realidade tivesse enlouquecido, outra explosão. Dessa vez, muito mais próxima. Um segundo ataque, e Clara sentiu que as paredes definitivamente estavam se fechando. O pânico dos policiais crescia, e alguém gritou: "Cuidado!" A mulher estava pronta, sua expressão de feroz determinação. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Um terceiro ataque, um relâmpago de dor. Um homem, com uma máscara e uma arma, surgiu da fumaça, disparando em todas as direções. A tensão explodiu em gritos e correria. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. Seu pai, alguém que ela sempre considerou um porto seguro, agora era uma figura de tragédia. "Pai, não!" ela gritou, sentindo o nó na garganta se apertar. O homem disparou novamente, mas para sua surpresa, a mulher da adaga se moveu com incrível agilidade, desviando-se do ataque e atacando o homem com uma precisão que deixaria qualquer um em choque. A batalha entre eles parecia presa no tempo, onde os momentos se estendiam em um diálogo silencioso de muito mais do que apenas violência. A adrenalina subiu como um foguete. Clara queria gritar, queria entender, e então tudo ao redor ficou turvo. Ela viu seu pai sendo atingido por uma sombra. Seu corpo caiu no chão, desacordado, e tudo se calou. "Pai!" E nesse instante, a mulher se virou para Clara e os olhos dela pareciam arrebatá-la. "Você precisa escolher de que lado está." As emoções dela inundaram Clara. O passado de sua família, toda dor e sofrimento, tudo agora pareciam uma elaborada teia de mentiras. Mas em meio ao caos havia um limite. Algo dentro da mulher insinuava que havia um nome por trás de tudo aquilo. A tensão aumentou. A mulher, agora com um olhar fixo e cheio de convicção,
disse. Você não faz ideia do que seu pai fez. E nem eu sei se posso confiar em você. Clara engoliu em seco. A batalha por sua loucura e confusão se tornava cada vez mais real. Era a escolha entre o que havia aprendido e o que estava prestes a descobrir. E quando ela estava prestes a responder, uma explosão maior do que todas as outras aconteceu e a visão ficou turva. Clara viu uma sombra se formar na sua frente. E a última coisa que ouviu foi o grito sufocado da mulher, enquanto o mundo se apagava ao seu redor. Tudo que havia sido seu até agora estava prestes a mudar radicalmente, enquanto uma única pergunta permanecia em seu coração: quem era realmente sua família? Clara acordou com um sobressalto, a visão ainda turva pela fumaça. O cheiro de queimado e o eco distante de sirenes faziam seu coração acelerar. Ela estava deitada no chão, a adrenalina correndo em suas veias. Por um momento, o tempo parecia ter parado. Clara! A voz de Ana ecoou ao longe. No instante em que conseguiu se levantar, Clara se deparou com o caos. A casa estava em chamas, lume dançando nas paredes como se estivesse viva. Os gritos da polícia invadiam o ambiente, enquanto ela procurava sua avó e seu pai. Vovó! Pai! Avistou Ana, que arrastava sua avó para longe das chamas. O olhar aflito de sua avó a fez sentir um aperto no peito. Clara, não fique aqui! Ana gritou, puxando-a. A verdade começava a se formar em seu cérebro, mas agora não era hora de hesitar. Quando finalmente conseguiu chegar até elas, o horror tomou conta de tudo. Seu pai estava caído, pálido e encolhido, e a mulher misteriosa foi até ele, em um movimento que parecia relaxado, mas Clara pôde sentir a tensão no ar. Ele sabia que isso aconteceria. A mulher sussurrou, a voz carregada de dor e arrependimento. E agora você também. Clara sentiu a cabeça girar, a confusão explodindo aos poucos. O que aconteceu com a mamãe? As palavras saíram fracas e desesperadas. Por que ele fez isso? Ela não conseguia mais controlar as lágrimas. Ela estava no meio de algo muito maior. Seu pai fez uma escolha errada. A mulher respondeu, seus olhos brilhando com uma sinceridade angustiante. Ele estava tentando te proteger de todo esse horror. Clara olhou para o pai, e o nó em sua garganta se apertou. As verdades não ditas a afetavam mais do que qualquer ferida. A mulher então se virou para Clara, colocando a mão em seu ombro. Você precisa ser forte. A verdade não é fácil de carregar, mas é a única forma de você se libertar. Clara queria gritar, mas as palavras ficaram presas. Como poderia ser forte? Tudo o que conhecia havia desmoronado. E então, bufindo da confusão, Tiago apareceu. Arrastou-se dos escombros, coberto de fuligem e muito ferido. Clara, sinto muito, ele gritou, sua expressão cheia de angústia. Eu nunca quis que você se machucasse. Eu só queria que você soubesse. Basta, Clara gritou, sentindo a raiva erguer-se como um monstro dentro dela. Você não pode fazer isso. Olha o que aconteceu com a minha família. O desespero tomou conta da sala.
A visão do homem que sempre considerou um amigo se espalhando pelo chão da casa, queimando. Não saía de sua mente. O desespero e a dor estavam divididos entre todos eles. No fim, quem somos? A mulher questionou, e isso atingiu como uma flecha. Estamos todos quebrados aqui, mas ainda podemos nos unir e lutar contra essa tempestade. Clara encarou o pai, que a olhava com lágrimas nos olhos. Se eu sair daqui, será porque você me mostrou a verdade, ela disse, uma nova determinação se formando. O sentimento de raiva se transformou em coragem. Era hora de recuperar o controle de sua história. Vamos todos sair, e nenhum segredo ficará na sombra, Clara disse, agora com a voz firme. Não havia mais espaço para mentiras. Precisava encarar seu destino de frente, por sua família, por sua mãe. Naquele momento, um clarão de esperança brilhou em sua alma. Eles poderiam se reerguer, mesmo se o caminho fosse sombrio. E assim, juntos, os 4 se dirigiram para a saída, passando por entre os escombros fumegantes, uma nova aliança formada no meio do caos. Clara sabia que o caminho adiante não seria fácil, mas ela estava disposta a enfrentá-lo, armada com a verdade. Era como se a fúria e a dor finalmente estivessem se transformando em força. À medida que cruzavam a porta, Clara sentiu um impulso de olhar para trás uma última vez. A casa ainda ardia, mas a verdade não se queimaria. Ela ainda poderia lutar, e com isso a esperança crescia onde antes havia apenas escuridão. Enquanto avançavam pelo caminho, uma nova história se formava, e Clara soube que estava pronta para desvendar o que estava por vir. Mas as sombras do passado sempre ficariam um passo à frente dela. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo para garantir que você não perca as próximas histórias incríveis que estão a caminho. Esmague aquele botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar o seu apoio. Além disso, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E claro, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos nessa jornada.